Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E mais uma vez falando aí sobre as Tox, edição 50. Estamos aí quase chegando ao final do ano. Normalmente a Shonen Jump ela reseta a sua contagem depois do número 52, ele volta para o número 1. Então temos ainda mais duas edições até eles voltarem para a edição 1 novamente, que é o que eles contabilizam já como 2023. Quando voltar para a edição 1 vai ser 2023 novamente. Vou estar aqui analisando como é que estão os mangás na Tox. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, por mais mínimo que seja, sua ajuda, seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. E se inscreve para a gente bater nossa meta até o fim do ano. Beleza? Espero contar com a sua ajuda e seu apoio. Sem muita enrolação, bora para o vídeo. Na capa da revista essa semana tivemos o mangá novato Ikinozete no Taizai, que por sinal o primeiro capítulo foi um capítulo excelente. Eu pessoalmente achei um dos melhores capítulos, não o melhor, mas um dos melhores capítulos aí de estreia do ano. Então vale muito a pena dar uma olhadinha. Para você que não conhece, esse mangá é do mesmo autor que fez o Takopi, que foi lançado na Jump Plus. E se você não conhece, saiba que é um mangá excelente. E Ikinozete no Taizai, sendo também do mesmo autor, também tem tudo aí para ser um ótimo mangá também. Páginas coloridas tivemos Sakamoto Days, Witchwatch e também para Boku do Robô. Ausentes essa semana tivemos Black Clover e em ato Burn the Witch e Ruri Dragon, ainda sem previsão de volta. Eles são os mangás ranqueados. Os mangás que estiveram no ranking nas toques essa semana foram 13 mangás. Na última posição tivemos Undead Unlucky, que continua a não ter preocupações mesmo estando nas últimas posições. E para complementar ainda mais esse meu pensamento, que Undead Unlucky não tem preocupações com relação ao cancelamento, é que atualmente a Jump está passando por uma transição, né? Como assim? Foram encerrados alguns mangás e estamos aí numa sequência de novos mangás chegando. Ainda não tem mangás com informações suficientes para dizer isso aqui tem chance de cancelamento. Tanto os mangás novatos estão chegando, nem os mangás que ainda estão em publicação atualmente. Nenhum deles, na minha opinião, estão com risco de cancelamento. Então a Jump, por enquanto, está nessa transição aí até alguns mangás, por exemplo, Toku Demons ou Shiko no Gluna. Esses mangás novos também estão chegando. Talvez alguns deles possam ter risco de cancelamento futuramente. Mas por enquanto ainda não temos informações suficientes para a gente ver se eles têm risco de cancelamento ou não, se eles vão ter popularidade baixa ou não. Por isso, por enquanto, Undead Unlucky na última posição, mas na minha opinião não é preocupante de forma nenhuma. Na 12ª posição, o PPP, que também é a mesma forma que Undead Unlucky, esses dois mangás eles não recebem posições baixas com frequências. Eles normalmente ficam mais pelo meio, posição 10, 11, 12, 9, por aí. E eles ficam nessa média normalmente. Então, PPP está na mesma situação de Undead Unlucky. Por enquanto está nessa transição. Provavelmente daqui a 2 ou 3 semanas a gente pode ver alguns mangás que realmente estão com chances de cancelamento, que a Jump vê que isso aqui não vale a pena investir e vamos cancelar. Provavelmente esses mangás eu vou começar aí das próximas semanas começar a receber posições mais baixas, e a gente vai ter uma ideia de quais são os mangás que não estão com tanta prioridade na revista e correm risco de cancelamento. PPP por enquanto não tem esse pensamento, por enquanto, né? Mas Undead Unlucky também é a mesma situação. Já na 11ª posição, Hunter x Hunter. Eu falei um pouquinho sobre essas posições baixas de Hunter x Hunter no vídeo passado. Dá uma olhadinha lá. Eu sempre deixo a toca da edição anterior na descrição. Ou se você preferir, tem na tela final a playlist das toques. Só você entrar lá e quem sabe que se quiser maratonar, tem mais de 100 vídeos aí de toques para você maratonar. Mas se você quiser só ver o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá. Mas em qualquer forma, Hunter x Hunter não tem preocupações das posições baixas, o mangá não vai ser cancelado, pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que o mangá não vai ser cancelado. Ele pode voltar a entrar em ato novamente daqui, quem sabe, de lá 1 ou 2 meses, talvez até menos, mas eu não vou confirmar nada. Mas é isso, Hunter x Hunter não vai ser cancelado. E já na 10ª posição, Toku Demons Braid Stories, que inclusive tem algumas coisas muito importantes para falar sobre o Toku Demons, que é que o mangá ele tá um pouquinho indeciso sobre o que o autor quer falar. Eu acho que eu falei isso um pouquinho no vídeo anterior, mas eu vou abordar isso um pouquinho mais a fundo. Eu não li todos os capítulos de Toku Demons, isso porque o mangá por enquanto vai estar sendo publicado na Manga Plus em inglês. Eu não vi em tradução nem espanhol nem português. Por isso tá um pouquinho lento para me ler, porque eu tenho que fazer a tradução e eu não sei ler inglês, então é meio difícil. De qualquer forma, algumas pessoas que leram os capítulos atuais disseram que parece que o autor quer fazer uma transição, pelo que parece, né, de um mangá de comédia romântica para um mangá de ação. Pelo que parece, né, não li os últimos capítulos, parece que os últimos capítulos teve mais ação
algo que completamente diferente da proposta inicial, pelo menos para mim, a proposta do mangá era ser um mangá de comédia romântica, um slice of life. Tem aquelas cenas de ação que teve no primeiro capítulo? Teve. Mas, na minha opinião, seria melhor se o mangá ele focasse mais na comédia romântica mesmo e deixasse essas cenas mais de ação como sendo só algumas partes ou outras, alguns raros momentos que também não fosse o foco principal da obra. Mas eu lendo os capítulos, parece que o autor ele está querendo realmente mudar um pouquinho a proposta da obra, transformar, deixar a comédia romântica, o romance e tudo mais, como sendo somente mais um pequeno parte da história e focar mais em desenvolvimento de ação e tudo mais. Não sei ao certo como é que está indo nos capítulos, nos 3, 4 capítulos atuais, mas se o autor ele quer fazer essa transição e transformar o Otaku Demos em um mangá de ação, de batalhas e tudo mais assim desse tipo, eu acho que pode ser um pouquinho arriscado, principalmente para um mangá que, na minha opinião, não é o favorito dessa leva. Ele estreou com Shika no Cluna e ele não é um favorito. Essa posição aqui é a mais baixa atualmente do mangá até então nas tops. Não sei se semana que vem ele vai continuar mantendo essa média, ele vai crescer ou ele vai diminuir, mas, na minha opinião, ele é o menos favorito da leva que ele estreou a permanecer na revista. E se ele quer arriscar a transformar a obra em um mangá de ação, os fãs que talvez, assim como eu, que gostou do mangá pelo simples fato de ter uma pegada mais de comédia romântica, romance e tudo mais, comédia, eu acho que isso pode ser um pouco arriscado. Eu preferiria que o mangá continuasse na pegada inicial. Não sei como é que o autor vai progredir futuramente, mas, de qualquer forma, eu vou estar aqui atualizando vocês e torcer, né, que o mangá ele venha se dar bem na revista. Parece que a maldição voltou pra mim, né? Todo mangá estreante que eu gosto corre risco de cancelamento. Espero que não aconteça de novo, mas vamos ver o que vai acontecer com o Otaku Demos. Na nona posição, Delusion Samurai. Não tem muito o que falar de Delusion Samurai. Ele continua no mesmice, continua trazendo o mesmo nível de capítulo, mesmo nível de posições, em vez de quando sobe um pouquinho, mas porque a Jump ela bota uma prioridade um pouquinho nela, mas é pelo menos um sinal de que a Jump não esquece do mangá. Mas de resto, o mangá continua a mesma coisa de sempre. Já na oitava posição, Kokusei Kazoku, que também é a mesma coisa, é a mesma situação. Kokusei Kazoku ele é um mangá de comédia que é mais ou menos, eu vou tentar ler, eu tô com uma meta aí de tentar acompanhar semanalmente todos os mangás da Shonen Jump. Atualmente estou olhando aí Tokyo Demons Stories e aos poucos estou tentando ler aí. Espero que eu consiga, porque estão muitos mangás. Mas de qualquer forma, falando sobre a popularidade do mangá, é a mesma coisa de sempre, então nada de novo. Já na sétima posição tivemos Shinka no Luna. Eu falo Shinka no Cluna, mas é Shinka no Luna. Tem essa correção aí. Mas Shinka no Luna é um mangá que tá se dando bem pelo menos, né? Atualmente ele não recebeu posições tão baixas. Semana passada ele recebeu páginas coloridas, se não me falha a memória. Essa semana aqui recebeu uma posição até boa. Como eu falei, ele, da leva que ele estreou junto com o Tokyo Demons, ele é um favorito aí de permanecer na revista, pelo menos na minha opinião. Eu vejo muita gente elogiando mais Shinka no Luna do que Tokyo Demons. Então, na minha opinião, ele tem mais chances de permanecer na revista. Mas a gente vai continuar analisando aí o mangá. Shinka no Luna, eu não acho que ele vai ser um dos grandes aí, no máximo no meio de toque aí, um mangá mais mediano aí, mas tudo pode acontecer. Já na oitava posição, Yozakura Family, que também nada de novo, continua no mesmo nível de sempre, então não tem nada de acrescentar nessa semana. Vamos só acompanhar as próximas semanas para ver o que vai sair de novo. O volume 15 ainda até então não foi falado quando vai sair, provavelmente lá para dezembro ou para janeiro. De qualquer forma a gente vai estar acompanhando aí. Já na quinta posição tivemos Mashley, que Mashley eu fiz um vídeo falando sobre o elenco que foi escolhido para ser as vozes dos personagens, então dá uma olhadinha no vídeo, um vídeo já curtiu, então terminando o vídeo aí, dá uma olhadinha, dá uma passada lá para você ver quem vai fazer cada voz aí dos personagens. Alguns eu gostei, outros mais ou menos, mas eu não detestei nenhum, né? Porque a dublagem japonesa é sempre muito boa, maravilhosa como sempre, com certeza vai ter um ótimo trabalho aí envolvido. Já na quarta posição, Jujutsu Kaisen, que ainda continua progredindo a sua história. Não tenho muito para acrescentar sobre o Jujutsu. Com relação ao volume 21, já saiu até a capa do mangá. Provavelmente no mês que vem a gente vai estar vendo aí a estreia de mais um volume de Jujutsu Kaisen e ver como é que está ainda o andamento das suas vendas do volume. Se ele está tendo um acréscimo, se está tendo uma queda, ou se ele está neutro aí, se ele não teve nem queda nem acréscimo. E agora no nosso top 3 da semana, tivemos na terceira posição
ao Onohako. Ele tem tudo aí para ser um dos grandes pilares da revista. O ponto que pode mudar isso é que o Onohako, ele não é um mangá que ele apresenta uma história que é um dos carros-chefe da revista. Como assim? Normalmente a revista ela tem como um dos seus grandes pilares mangás de ação, voltados para ação, batalhas e tudo mais. O Onohako, se você conhece o Onohako, você sabe que o mangá não tem nem um pouquinho desse foco. Pode alguma coisa não sair como planejado, mas eu acho que também não tem nenhum problema, na minha opinião, isso acontecer. O Onohako também tem tudo, já tem uma popularidade muito grande e ele já tem uma atenção mais que merecida na revista. Então, provavelmente a revista quer sim fazer desse mangá um dos grandes aí da revista. Tem tudo aí para ser um dos grandes. Na segunda posição, One Piece, que também popou comentários. Se você tá lendo os capítulos atuais de One Piece, sabe que tá tendo ótimos desenvolvimentos, ótimos capítulos. Então, leia o mais rápido possível, acompanhe o mangá, porque o mangá tá maravilhoso. De resto, não tem nada de novo para quem está de One Piece, ele continua popular como sempre. E na primeira posição, a Kanbanashi, que é um outro mangá aí maravilhoso, que também recomendo muito a leitura dele. Eu tô ainda atrasado alguns dos últimos capítulos que lançou, mas eu vou ler todos os mangás e acompanhar semanalmente todos os mangás da Shonen Jump. Então não se preocupe, Kanbanashi é um ótimo mangá e eu recomendo muito a leitura dele. Já para a semana que vem, teremos mais uma nova estreia da revista, que é o Angou Gakuen no Iroha. Não sei o que esperar desse mangá, mas bora ver semana que vem a estreia desse mangá aí. E quem sabe, né, um novo potencial da revista. Páginas coloridas teremos Boku no Hero, Undead Luck e para Equinozete no Taizai na semana que vem. Vamos esperar aí essas novidades e mais um capítulo de Equinozete. Vou sim fazer a review de Equinozete no Taizai. Inclusive, eu vou deixar aqui até um ponto importante. Eu estava planejando fazer as primeiras impressões de Shinkato Luna, porém, como o mangá já está bom tempo já em publicação, já tem 8, 9 capítulos já publicados, eu mudei um pouquinho a estratégia. Assim que sair o volume 1, eu vou fazer um resumo do volume 1 todo, assim como eu fiz, por exemplo, de Holy Dragon, que está aí nos cards. Eu fiz a review de Holy Dragon volume 1, vou fazer também de Shinkato Luna quando sair o volume 1, a review completa. Então você já fica aí no aguardo, que vai sair review sim de Shinkato Luna. Inclusive vou recomendar um vídeo bem legal também do canal Wanted, que ele fez aí as primeiras impressões de Shinkato Luna. Então eu não fiz aqui no canal, mas tem no canal dele aí, dá uma passada lá que o vídeo tá muito legal. Então, de qualquer forma, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve e apoia o canal para a gente estar crescendo cada vez mais. Vamos bater 400 inscritos, está bem pertinho, isso ajuda, é muito importante para esse crescimento, beleza? Obrigado por tudo, eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.